Bom dia, é segunda-feira, são 7h48 da manhã e o Yuri recebeu uma mensagem de uma recrutadora. Não recebi uma mensagem. Aí que tem que estar um negócio. Eu recebi uma conexão no LinkedIn e daí eu mandei uma mensagem pra ela. Porque Isso. daí eu tava vendo, daí People and Culture, seu melhor amigo, né? Principalmente quando você tá precisando de emprego, que na verdade é tipo uma fancy word, uma palavra chique pra HR, RH, né? RH. HR. Mas eles chamam muito de People and Culture aqui, né? E daí quando eu vi aquilo, opa, né? Deixa eu checar quais vagas são abertas naquela empresa, que é a empresa de colchão. Não vai vir ao caso o nome e tudo mais, porque eu ainda não sei, né? Vamos ver. Ah, mas eu quero mostrar. E daí eu vi que tinha uma vaga de Logistics Specialist, eu acho que é o nome, remota no Canadá inteira. Então eu falei, opa, então ela me adicionou por algum motivo, porque eu tenho Logistics Supervisor lá no meu LinkedIn, então é uma key tag e tudo mais, e por isso que é importante manter o LinkedIn atualizado, igual a Nicole fala, né? Porque daí a pessoa busca e vai aparecer lá pra ela. E daí eu, opa, tá, então talvez tenha uma vaga importante. Não quero mostrar, porque daí é um negócio. Mas daí eu mandei uma mensagem pra ela, né? Thanks for sending the invitation to connect. How do you like working at this company, né? É o nome da empresa. É o nome da empresa. Porque eu vi no About section dela que ela gosta de ambientes, fast-paced environments, essas coisas que é muito rápido e tu consegue mudar várias coisas. O que tu tá chorando, Bruno? Okay. E daí eu perguntei se isso era realmente verdade lá na empresa dela e tudo mais. Como é que era o environment e a culture? Isso, como é que era mesmo lá, né? Porque a empresa pode falar o que ela quiser, né? O que é na realidade é outra coisa. E daí eu perguntei pra ela porque eu tinha visto algumas vagas abertas bem interessantes pra mim. Daí ela respondeu, Happy Monday, hey Sky! Daí ela botou Happy Monday e daí ela botou que é um dos healthy work environments I have ever worked, and lots of growth opportunity, transparent communication, and very diverse culture. Very fast-paced environments. Então é muito rápido o negócio, né? E daí ela botou na última parte, que é a parte top, né? We're currently hiring for a logistics specialist, que era a vaga que eu já tinha visto, né? And would love to chat more if you're interested. E daí a gente tá fazendo uma respostinha daí aí. eu já botei aqui, né? Daí o Yuri That's tava... amazing. A gente tava fazendo a resposta, porque também agora não pode demorar muito, né? Então a gente tem que, ela mandou agora de manhã, a gente tá mandando agora de manhã também. Até porque ela tá em Toronto, pelo jeito. Exato. E Toronto já é 10 horas lá, né? Que agora é 7h50 Exatamente. MST. E EST agora é 9h50. E daí eu botei that's amazing, to me this is how a workplace should be. Eles comentando mais de como é o environment lá. E daí eu botei that sounds great. I was looking at the job posting and it sounds a lot like what I do at Clutch. Então é muito parecido com o que eu faço na Clutch no momento, mas ao invés de carros, né, seria outro produto, né? Aí daí eu botei aqui menos a parte que agora eu tô movendo carros e daí o deles Eles é movem outro outra produto coisa. E é um pouco mais complexo. Ou e mais challenging. né? Eu botei, né? E daí eu vou enviar a mensagem. Mas assim, a gente nunca sabe, né? Peraí, responde, antes de me enviar a mensagem, lembra de colocar aqui pra conectar, como é que ela quer conectar. Porque a gente ainda não respondeu essa parte. E daí é assim que tu vai fazendo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas é legal, já nos coloca no movimento, né? E quando tem uma recrutadora é muito mais fácil, tem muito mais leverage, né? Muito mais, como é que eu posso Porque falar isso que ela tá fazendo se chama poaching. Ela tá indo atrás de gente que não tá procurando emprego em empresas. Por isso que a gente queria muito que ele pegasse a vaga na Clutch, que é uma startup, que tem nome no Canadá. Tá, então tá. Eu tenho que trabalhar. Qual foi o último update que a gente teve no... Foi quando tu recebeu a mensagem dessa empresa. Tá. A gente não falou a empresa, mas... Isso, mas então ela me adicionou no LinkedIn, eu mandei mensagem, ela mandou mensagem, isso dali, blá, 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 tá, beleza, amanhã tu tá livre, eu mandei uns horários ali e tudo mais, e daí sumiu, o que é normal, mas tu fica arrasado. Não, arrasado talvez seja um pouco forte mais, né? É que o Yuri se apega muito fácil a É vagas. normal, principalmente quando tu tem esse tipo que eu nem apliquei pra vaga, a pessoa que tá vindo, né? Mas daí o que aconteceu, ela meio que me ghost por alguns, eu acho que deu uns, 3, 4 dias, alguma coisa assim. E, sem resposta. E eu mandei depois de uns 2 dias, só fazendo um follow-up pra mostrar que eu tô interessado, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar enchendo o saco todo dia mandando um bagulho, né? Então foi meio um equilíbrio. E daí, ontem, foi quando ela finalmente me respondeu. E daí ela falou, eu nem me lembro direito agora, nossa, perdi a noção de tempo já de tanta coisa que vem acontecendo. Sim, foi ontem. Mas ela mandou alguma coisa de se tu ainda estiver interessado e tudo mais,
me fala que daí a gente marca pra amanhã, se tu tiver available pra amanhã, a gente já marca a primeira entrevista e daí a gente vê. Daí eu, nossa, top, né? Daí eu mandei, com certeza, vou marcar pra amanhã, daí ela mandou um e-mail pra mim com um evento no calendar e a gente fez nossa entrevista finalmente hoje, que é uma screening, que normalmente é pra ser 10 a 20 minutos, que é muito mais uma introdutória com o pessoal do HR. Então não é a pessoa que eu trabalharia naquela empresa com. E não é quem tem o knowledge de verdade Exato. do que tu precisa ter pra fazer essa vaga, né? Exatamente. Então ela é mais, tipo, claro que ela tem informação da pessoa que tá contratando, do líder ou do manager Hiring daquela, manager. do hiring manager, mas ao mesmo tempo ela não tem toda a técnica, ela só sabe os pontos que ela precisa olhar no candidato, né? Ou ouvir nesse caso, né? E daí foi pelo telefone, ela me ligou, tudo mais, começou a bater papo. Era pra ser 10, 20 minutos, né? Mas a nossa durou uns 30, o que foi bom, é um bom sinal, no caso, porque vai conversando. Claro, nada pra forçar a estender, né? Mas Não é pra sempre encher falando. linguiça. Não é pra encher linguiça, mas Fluir a conversa. falando, foi fluindo e tudo mais. E é o bom como é de Logistics Specialist, é uma coisa que eu domino muito, porque é muito parecido com a minha vaga, eu acho que a gente até falou no outro vídeo, com a minha vaga, só que de um outro produto, né? É um produto completamente diferente, mas o conhecimento de logística eu tenho, a parte tanto de data, de metrics e tudo mais, e ela foi perguntando e eu fui respondendo, né? Na screening tu vai... Se vendendo. Abre a caixa de ferramenta e começa a soltar, mesmo umas coisas a mais, assim, né? Que ela faz a primeira pergunta, mas tu já solta mais, né? Informação, claro, pertinente e tudo mais, e sentindo o quanto aquela pessoa quer saber, porque se ela começa a te interromper no sentido de tipo, tá, mas eu preciso ir pra próxima pergunta, daí você tem que sentir também que ela não quer ouvir tanto, mas nesse caso não, ela tava a fim de ouvir. Então E foi se top. tu precisa de dicas de entrevistas, a gente vai deixar linkado aqui, porque a gente já tem um monte de vídeos sobre entrevistas. Isso. E daí ela acabou me explicando, falando o que seriam os próximos passos, o que sempre é bom também. Então quer dizer que ela não te eliminou na hora ali, né? E eu acho que eu fui muito bem nessa entrevista. Coque. Não, mas é verdade, é porque quando tu sai da entrevista e tu, tipo, largou tudo que tu conseguia mesmo, de uma maneira boa... E se sente positivo, né? Se sente positivo, igual eu falo pra Nicole. Eu acho que eu só não avanço pra próxima fase se tiver alguém que também trabalha em logística, com mais experiência e naquela área específica. Porque se não tiver essa pessoa perfeita pra eles, que já trabalha daqui a pouco uma empresa rival, alguma coisa do tipo, então já sabe 100% como funciona o processo, eu acho que vou ser um candidato muito bom, porque eu já tenho conhecimento logístico. Top, amor. E já tenho todo o conhecimento que eles pedem lá, eu só não tenho da indústria dessa empresa. Então por isso que eu fiquei confiante no final, né? Mas daí ela falou que provavelmente vai me dar a resposta, não sei ainda, né? Pode não acontecer ou pode acontecer. Acho que vai. E daí o próximo passo que ela falou, ela disse... ou eu vou te dar uma resposta de feedback, no sentido de, tipo, por que a gente não vai seguir contigo e falar o que tu pode melhorar e Que tudo mais. sempre é ótimo. Que sempre também é bom. Ou a gente pode ir pro depois é tipo um case, um business case pra mostrar teu conhecimento e tudo mais. Talvez um exercício. um exercício, Business alguma coisa case. assim. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. E daí, se eu passar nesse daí também, daí eu vou pra uma final interview, que daí provavelmente é com a pessoa que vai ser, tipo, o meu chefe. E daí essa final interview é mais uma confirmação do que qualquer outra coisa. Tu não precisa se vender tanto igual tu fala no negócio. Tu ainda precisa se vender, obviamente, porque... É mais pra fechar a personalidade, ver se Isso. fecha com o time, se tu não tá Isso. mentindo. Isso, com o time, claro, ele tem ele ou ela vai ter uma, eu acho que até uma mulher, porque eu já pesquisei no LinkedIn, vai ter um conhecimento mais específico da área, então vai conseguir me perguntar alguns lingos, né, da área, que a gente chama, que é tipo, alguns termos da área, e daí eu consigo também retrucar e tudo mais, e a gente vai indo assim. Mas foi Top. bem confiante e deu uma reviravolta, porque eu já tava tipo, não vai rolar essa vaga. E daí, de uma hora para outra, voltou e agora eu tô tipo, caceta, eu acho que vai ser bem rápido, porque ela também perguntou quão rápido poderia começar. E daí eu Pedir falei salary range também. isso tudo e quão rápido eu conseguiria começar. E eu falei 2 semanas, que é o meu aviso que eu tenho que dar pra Clutch, pra eu me desligar. E também, claro, eu falei, não posso deixar meu GM na mão, hora e tudo mais. E daí ela, não, perfeito, porque eles entendem bastante isso, né? E até na real um ponto positivo, porque eles falam, amanhã, e foda-se o meu time. Eles Tipo, apreciam muito que tu tenha o work ethic, né? Isso, e daí... o Yuri tá mostrando isso. Isso, e pelo time também, né? Pra trabalhar, pra ver como tu age. Daí eu falei, não posso deixar, tipo, de uma hora pra outra, tô fora daqui e Bye bye. larga tudo. Então ela falou, não, ótimo, isso também é um bom sinal, já ela elogiou, falou um pouquinho sobre isso, que é bom também, e 2 semanas não é o fim do mundo e tá todo top. Então, eu acho que foi top, mas vamos ver o que vai acontecer. High five. As minhas unhas.
Então eu vou dar meio que uma resumida em tudo que acabou acontecendo e adicionar mais informações e mais updates. A primeira mensagem, o primeiro vídeo que a gente gravou, que eu tava com o moletom da Clutch lá, que a mulher, eu tinha mandado a primeira mensagem, ela tinha me respondido. Aquilo foi em janeiro 23 e hoje a gente tá em fevereiro 19, então já faz praticamente um mês. Só para vocês terem uma noção de tempo. Então o que acabou acontecendo? Ela acabou ficando sem me responder por uns 3, 4 dias, o que é normal, mas nesse vídeo aqui eu quero relatar como é que é a experiência de ir fazer as entrevistas, os ups and downs mesmo, e isso tu acaba te sentindo uma ansiedade, né? Igual eu falei lá no vídeo e tudo mais, tu fica tipo, acho que acabou, não vou mais conseguir essa vaga. Principalmente quando tu gosta da vaga, né? Exato, quando tu tá animado com a vaga. Isso que é o pior. E daí depois disso, a gente fez a primeira entrevista, eu falei que eu tinha me sentido muito confiante, tinha dado o meu melhor e a vaga era perfeita pra minha experiência, então linkou muito bem, porque às vezes tu dá o teu melhor, mas a vaga é completamente diferente, eles querem uma pessoa com uma personalidade diferente, então não dá o fit, né? O perfeito. Ou tu não gosta também. Ou tu não gosta, mas nesse caso deu perfeito. E daí, depois desse último update que eu acabei de dar, que eu fiz a primeira entrevista, ela me falou, não, tu passou, acho que demorou também uns 3, 4 dias mais ou menos, e daí tu fica naquela ansiedade, né, eu não sei se foi ou não foi, mas, e daí ela disse, não, tu passou e agora a gente vai para a próxima fase, que é fazer um exame. A gente pensava que era um business case, que era tipo, daqui a pouco dar um cenário e tu tem que responder umas perguntas. Exatamente, mas não tinha nada a ver, era uma plataforma lá e era tipo um exams mesmo, tipo uns testes mesmo, e daí tinha de qual era a tua personalidade, aquelas coisas que tu valorizava mais para ver se tu se enquadrava nos valores da empresa, que é uma coisa importante aqui, que eles procuram bastante no Canadá. E o segundo era de attention to detail, então atenção a detalhes, né, pequenos detalhes, então tinha tipo umas 15 perguntas mais ou menos, e daí tu tinha que ver tipo 2 frases quase que perfeitamente iguais, e daí tu tinha que ver tipo cada vírgula diferente, cada coisinha, e ver quantas diferenças tu tem, quase como é que é aquele jogo lá de... Jogo dos 7 erros. Exatamente, era tipo um jogo de 7 erros, mas era frases, era algumas outras coisas também, para ver se tu tinha atenção quando tu lia, e daí tu botava, nesse aqui tem três coisas diferentes, e daí tu ia pra próxima pergunta. Isso também é bem parecido com pattern recognition, né? Reconhecimento de padrões. Exato, reconhecimento de padrões, essas coisas, atenção pra detalhes. Daí o próximo era de raciocínio lógico, então esse daí, nossa, me burn completamente, assim, porque tu tem... era quase que umas charadas, assim. Daí então daqui a pouco tu tem, tipo, um schedule, que é, tipo, vamos supor que uma loja, sabe? Quem vai trabalhar em cada dia, e daí tem uma pessoa que não tá ali, tem algumas pessoas faltando, não sei se dá pra me entender muito bem. E daí ele vai dar algumas frases pra falar, a Nicole só pode trabalhar no dia que o Yuri trabalha ou que a Laura trabalha. Então, quais são os dias? Então, tipo, e o Yuri só pode trabalhar na segunda. Exato, só que tu tem, tipo, 20 segundos pra responder isso, não tem tempo. Porque é porque é time, né? Era com tempo. Cada bagulho, eu acho que tinha 12 ou 13 perguntas e tu tinha 10 minutos. Então, tipo, era muito rápido. Tu não pode pensar muita coisa. Tu tinha que ler mais ou menos, tentar ir com a tua cabeça, processar e já botar a resposta ali. Então tinha vários desses estilos. Também tinha tipo, um trem sai de uma estação A andando a 30 km por hora, o trem sai da outra estação, as duas estações são a 100 km uma da outra, a não sei quantos quilômetros por hora, quando que eles vão se cruzar. Tipo, tinha uns bagulhos assim. Daí tinha de Excel também, que esse eu achei um dos piores, porque tipo, era um Excel básico, só que eram umas perguntas muito nada a ver, que tipo, por que eu vou ter decorado? Tipo, quando tu clica em determinado botão, quais opções vão te mostrar? Tipo, não são coisas práticas que, tipo, eles querem testar o teu knowledge de Excel, só que tu não se dá conta que, tipo, pra tu saber Excel, tu tem que saber as lógicas, tu não precisa lembrar das fórmulas, tu pode pesquisar a fórmula. Exatamente, então, tipo, eu não vou botar e quando eu quero fazer eu consigo fazer praticamente qualquer coisa em Excel. Só que eu vou dar uma pesquisada e daí eu vou conseguir executar. Exato, tu sabe a lógica, tu só precisa das fórmulas e etc. Então aquilo ali era muito mais decoreba, assim, eu não achei muito bom, mas ok. Até um feedback pra tu passar pra eles depois. Não, eu botei na plataforma, é que é da plataforma, top. né? Sim. E daí o outro, sei lá, o que... era de comunicação, de tipo, de ouvir um áudio e tu tinha que falar o que tava errado. Era tudo de selecionar alternativa, nada de escrever. Mas, e daí tu tinha que botar, tipo, a mulher, por exemplo, tinha uma lá,
eu quero dar mais detalhes para vocês já saberem, né? Tinha uma, por exemplo, que a mulher falava, era tipo um cenário de uma supervisora falando para a pessoa que trabalhava abaixo dela, falando, tu fez um ótimo trabalho, mas na próxima vez eu quero que tu faça não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, metendo um pau, assim. E daí falando, tipo, o que tava errado ali, e daí tinha algumas opções e tu selecionava lá. Esses de comunicação é meio que fácil, eu diria, porque é meio que common sense, então tu meio que vai saber que tem umas, já vai ter metade das opções vai ser ridícula e tu obviamente não vai conseguir botar. E Só daí, por eliminação tu já consegue. Exato, e daí tu vai ter uma ou outra que talvez tu fique meio na dúvida. Mas era mais ou menos as situações de comunicação, como pode ser melhorado, ou como tu escreveria um e-mail, alguma coisa assim, e tu marca a melhor questão que tu tiver ali, a opção que tu tiver ali. Daí eu fiz isso. Essa foi a etapa que eu não estava muito confiante, porque é meio difícil, tu não sabe se foi bem e tu não sabe se foi mal. Então eu tava meio que tipo, pra quem já fez lá no Indeed, tem vários exames que são muito parecidos, eram muito parecidos. Porque às vezes tu aplica numa vaga lá no Indeed e ele vai, tu precisa ter attention to detail, então faça esse exame aqui. Era muito parecido com aquilo lá, até para quem quiser meio que fazer um treinamento, como eu já tinha feito vários daqueles, me ajudou, né? E para quem não sabe o que é Indeed, a gente tem um vídeo que a gente vai deixar linkado aqui, que é como pesquisar emprego no Canadá, e aí a gente fala das plataformas, porque Indeed é uma plataforma para tu aplicar para emprego aqui no Canadá. Exato. E daí eu acabei aquele exame, eu não sabia que eu tinha ido muito bem ou muito mal, eu sabia que era esse exame ia ter um peso, não vai ser definitivo. A primeira entrevista vai contar o que a pessoa achou de mim, mas o exame, a minha estratégia é mais ou menos assim, eu tenho que tirar mais do que o mínimo de corte deles, mais ou menos, se der pra me entender. Sim, e daí, tipo, se for 70% que eles estão procurando, eu tenho que tirar 75%. Isso, um pouquinho acima pra eu conseguir passar pra próxima, e daí, na última entrevista, largar mais ainda e me vender mais ainda, que daí pelo menos eu controlo mais, né? Não é tipo um exame que... Tu tem 20 segundos pra responder uma pergunta. Exatamente. E daí foi o que aconteceu, ainda bem, eu acho que demorou quase uma semana pra eles me responderem. Só uma coisa, eu acho que tu ficou 1 hora fazendo aquele teste, Sim, né, o exame. Eu fiquei 1 hora e pouco. Estressado? Assim, não, eu arrebentei a cabeça, eu saí morto, drenado. E foi de noite ainda por cima, então... Foi de noite, não, foi muito ruim, porque depois eu não consegui nem dormir de noite, porque o cérebro tá tão a milhão, eu acabei 8h30 da noite, e a gente vai dormir perto das 10. Eu não consegui, né? Claro, o cérebro tava... Não, então até tomou café pra fazer, então... Isso, então foi tudo ferrado. Eita! Peraí só um pouquinho que eu vou... 2, 1. Isso. Na real, eu acho que não foi uma semana, porque eu fiz na terça, eles falaram que eu ia ter 2, 3 dias pra fazer, então eu tinha até quinta, meio-dia pra fazer. E daí eu acho que foi na sexta de noite e eles me mandaram já. E tu fez no dia que tu recebeu também, Isso, né? fiz direto e já mandei um e-mail pra ela depois, já fiz lá o bagulho, não sei o que, só pra fazer um follow-up, né? Mostrar que tá interessado também. Exato. E daí sexta-feira eu recebi isso, eles falando que eu passei pra próxima fase e que eles gostariam de fazer uma entrevista na quarta, que foi essa última quarta, fevereiro... Vamos botar 14? 15. 15, fevereiro Logo 15. depois do Valentine's Day. Exato, então foi nessa quarta, fevereiro 15, que era a final interview, que ia ser de 1 hora com a manager de logística e mais 2 pessoas potenciais do time para conhecer. E mais a pessoa do RH, né? Que eu já tinha falado, não por vídeo, mas eu tinha falado no telefone na primeira entrevista, né? E daí eu fui pra lá mostrar um pouco como se prepara. Primeiro, revisei de novo tudo que a empresa tem de material no site deles, da carreira, tipo, o que eles valorizam, o que eles não valorizam. Revisa, obviamente, tu vai ler de novo toda a vaga, ver alguns pontos. Eu escrevi até uma meia hora antes de entrar num papel tudo que eu sabia da empresa, os pontos que eu achava legal, caso eu precisasse falar alguma coisa. Claro, em bullet points, né? Em bullet points, não um texto Uma enorme. essay. Isso. Então eu escrevi o que eu achava legal da empresa e tudo mais. Daí eu pesquisei da minha manager, que eu consegui achar pelo LinkedIn. LinkedIn tu consegue achar tudo hoje em dia, né? Então, a gente até achou o Instagram dela. Exato. Então eu consegui achar o LinkedIn da minha manager lá. Eu já escrevi alguns pontos, porque eu consigo ver a trajetória dela dentro da empresa. Então eu já escrevi alguns pontos que eu achava e que não achava. E daí eu consegui fazer a pesquisa para as pessoas que trabalham em logística dentro da empresa também. Que daí tu digita lá logística na página da empresa e tu consegue ver as pessoas, né? Claro, não vai ser uma
100% perfeito, porque algumas pessoas não vão ter update, vão estar com a position errada. Às vezes as pessoas não têm LinkedIn. Exato, não tem LinkedIn, então tu não consegue saber. Claro, vai ter limitações, mas pelo menos faz a tua parte. E daí eu comecei a anotar sobre o time. Ah, esse cara aqui faz determinada posição, essa mulher aqui é determinada posição, esse daqui é determinada posição. E só pra deixar claro, como tu pesquisa, tu entra no LinkedIn, sim, tu vai no site, no perfil da empresa, e daí tu pesquisa com o filtro daquela empresa selecionado, e aí tu pode botar uma keyword. Não, tem pessoas, tem a aba pessoas da empresa. Isso. E daí ela vai, depois que tu clicou na aba pessoas, vai ter um negócio que tu pode uma search bar. Por nome ou por posição, só botei logística e daí eu consegui ver. Mas essa empresa não tem tantas pessoas, é tipo umas 100, 100 e poucas lá no LinkedIn. Então mesmo eu poderia fazer manual, mas eu só escrevi. Não tem porquê, né? E daí eu escrevi lá todas as pessoas, para eu já saber quem era o time. E isso impressionou bastante eles depois, como eu vou falar. E por último também, consegui ver algumas outras pessoas da operação ali da empresa para saber o que aconteceu. Então eu descobri que a empresa na verdade foi vendida por uma outra empresa maior alguns anos atrás, então já era outro ponto que eu poderia falar para perguntar para eles como é que foi e tudo mais. Então eu já fui meio que preparado, já tinha meus resuminhos ali. Eu até por uma questão foi muito coincidência, mas eu escrevi as 3 coisas que eu mais valorizo numa empresa, porque eu achei importante já ter ali na palma da mão, e a mulher me perguntou exatamente isso, então é uma coisa muito louca, ela perguntou exatamente isso, e daí quando ela perguntou nossa, agora eu tava preparado, só rolou da língua. Vou na jugular, né? Ai, meu Deus do céu. Vou direto, já tava pronto, né? Já tava pronto. Então, o que é? Indo agora para a parte depois que eu me preparei, indo para a parte da entrevista, né? Então, a primeira coisa, como é uma Zoom interview, já deixa tudo pronto, já vê se a câmera tá funcionando, o microfone tá funcionando, boa luz, tudo perfeitinho para não dar nenhum problema. Uhum. Então, eu já tava lá preparado, 5 minutos antes eu entrei lá na sala e fiquei esperando, né? Então, tu fica esperando, olhando as tuas anotações, e só tentando dar uma relaxada, né? Tomando uma água e tudo mais. Não sei se tu consegue relaxar ficando esperando. Não, eu ia ficar ansiosa. É bravo. E eles foram uns 3 minutos atrasados. Eu já tava digitando um e-mail assim lá. Tô no link certo. Isso, daí tu fica naquela pressão. Só um comentário. Quando a gente tava fazendo entrevista na minha empresa, a gente recebeu muita gente com blazer na entrevista, sabe? De blazer. Nossa! Vestido de blazer na entrevista virtual, num lugar público com um monte de barulho. Extremamente. Tu pode estar vestido da roupa mais formal da face da terra, se tu estiver num lugar em que é mal iluminado, que não dá pra ver a tua cara, que tu tá olhando pra outras pessoas, que tem gente falando e tu consegue ouvir as outras pessoas, daí não tem profissionalismo. É muito melhor tu tá que nem o Yuri tá vestido agora, com uma camiseta, um reloginho, a barba feita, o cabelo arrumado. É isso aí que tu precisa. Se tu vai colocar um blazer, tu vai estar forçando a barra. Não, eu fiz uma cagada também. Cagada mais ou menos, né? Não, sei lá. O que tu fez? Não, é que eu fui vestido com a da Clutch preta. Ah! A impressão era tipo essa, só que tinha... Só que ela tá de ponting. Exato. Ela tá de ponting. Ainda tô trabalhando lá, então eu não foi tão grande. Não foi uma cagada. Até mostra que tu veste a camisa da empresa. Eu também pensei isso. Só não, pelo amor de Deus, gente, não coloca blazer, camisa social. Sério. Tipo, claro, se for um bagulho de advocacia ou real estate, que às vezes precisam. Tá, mas não de blazer. Nunca de blazer. Entrevista virtual, nunca de blazer. Virtual fica meio... Muito forçado. Tá. E daí eu comecei a primeira 30 minutos, era com a pessoa do HR, que eu já tinha falado, mas agora eu tava vendo ela, né, que é diferente, é outra experiência. Outra vibe. Né? E com a minha manager, que seria a minha manager, né, no que futuro, vai ser a tua manager. Vai ser, eu não sei se eu peguei, essa foi a minha última etapa. É a minha última entrevista na quarta e até hoje eu não ouvi, agora é sábado. Domingo, dia 19, então já faz 4 dias eu não ouvi, eu não sei se eu vou ganhar a vaga ou não, porque agora chegou no final, né? Então, eu sei que tem poucas pessoas, mas ao mesmo tempo é só uma vaga, então tem a chance também de que acaba diminuindo e tudo mais. Vai dar certo. Daí eu fiz foi bem, a parte da minha manager foi bem, tipo, to the point, mas ao mesmo tempo não tanto. Ela foi, tipo, lendo algumas perguntas, eles já tinham uma lista de perguntas que eles iriam fazer. Eu tava tentando lembrar até quais seriam as perguntas e eu fui respondendo. Não foi nada de, nossa, essa daqui eu não tinha a mínima noção. Então ela perguntou, eu acho que a primeira era, eu queria saber mais sobre ti, pra ver como é que tu vai ser e tudo mais. E daí, em relação, tipo, o que tu faz no dia a dia e tudo mais, ela queria saber qual era a minha experiência, basicamente. Então eu acabei falando
bem rapidinho, pessoal, tipo, eu tô no Canadá há tipo, 4, 5 anos e tudo mais, e daí eu já fui direto, foi bem rápido, e daí eu já fui direto pra mim, o que eu faço no meu dia a dia na Clutch, hoje em dia. Então, eu tomo conta do mercado oeste, eu faço todos os movimentos de veículos no oeste, então boa parte do meu dia vai ser coordenando a logística, falando com empresas de logística de transporte para coordenar isso. Resolvendo pepino. Isso, outra parte. Então, claro, eu já sabia tudo que estava na vaga de emprego deles e eu fui adaptando, porque eu já fazia tudo na Clutch, na minha empresa. Então, é mais fácil, que eu só falo o que eu faço e vai ser praticamente a mesma coisa, porque as vagas são muito parecidas. E daí eu falei que eu tenho a parte de analítica também, porque depois que eu coordenei a parte de coordination, eu vou para a parte de analítica, eu tenho todas as minhas métricas, daí eu comecei a falar das métricas que eu criei para a nossa empresa. Então ela não perdoou nada disso, só que eu fui salientando as coisas que eram os pontos positivos que eu já fazia na minha vaga atual, que ela valorizava, eu já sabia que ela valorizava, entendeu? E uma coisa que eu não sabia que ela valorizava, mas tinha uma ideia, e eu acabei falando e foi uma bola muito dentro, foi muito certeira, que eu falei, outra parte muito importante é a parte de comunicação, porque como eu sou de logística, eu tenho que falar para o mercado que vai receber aquele produto, quando que eles vão receber aquilo, para eles se planejar, eu preciso planejar com o mercado que o produto está saindo, para eles organizar aquele produto para ser pego, para começar o transporte, eu preciso me comunicar com sales, com a parte de venda, para eles darem um update para o consumidor final, né, para o cliente. Então é muita comunicação com todo mundo. Então essa é uma parte bem importante do meu trabalho agora e também vai ser parte importante do trabalho se eu entrar para essa vaga e tudo mais. Né? E daí depois ela até me falou, isso é muito bom, porque tanto ela como a parte do time, eles me falaram muitas vezes, eu até tinha outra pergunta, mas tu já respondeu na outra, entendeu? Então é bom, porque tu acaba cobrindo tudo antes mesmo que eles te perguntem. E a gente, se tu não sabe como responder essas perguntas do jeito que o Yuri tá falando, de uma forma organizada, com estrutura e com informação que é necessária, não enchendo linguiça, porque normalmente as pessoas perguntam, tell me about yourself, e daí tu começa a falar umas coisas nada a ver. A gente tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, em que eu ensino como responder essas perguntas de um jeito estruturado e inteligente. E o Yuri tava usando as minhas perguntas também, né, amor? Isso, e daí a mulher do RH me perguntou umas outras, me falou o que eu valorizo mais, que daí é mais lado de RH, não tanto de logística, igual foi com a minha manager. Eu também fiz pergunta para ela em relação ao qual era o que seria sucesso em um ano, todas aquelas perguntas que a Nicole fala, e tu pode olhar aqui no vídeo em algum dos lados, que são perguntas que fazem a pessoa pensar muito. É um truque psicológico. E daí ela fala muito, fala um monte, porque é também importante a outra pessoa que está te entrevistando falar bastante, ela vender o peixe. Porque daí fica uma conversa boa entre todo mundo e todo mundo sai com uma imagem positiva daquele evento. Mas resumindo isso, para também não ficar muito longo, depois dos 30 minutos a mulher do RH foi falar, agora eu vou chamar as duas outras pessoas do time para te conhecer, e daí falou o nome, o que eles eram e tudo mais, e daí ela chamou e ela saiu, e daí eu fiquei com os caras do time ali, que era o VP de Operations, que eu não sabia muita informação deles, eu não tinha no meu resumo sobre a informação dele. Então foi meio que tipo, podia ter visto, mas ao mesmo tempo é muito difícil de saber. Tu não ia imaginar que tu ia estar falando com o vice-presidente de operações. Exato. E a outra pessoa era diretamente linkada com o time de logística. E daí aquela eu sabia, tava nas minhas anotações, então foi bom. Isso. E daí, claro, foi mais um papo de, quando é com um time, é mais um papo de conhecer, de novo. E ele falou, né? Desculpa que tu muito provavelmente vai ter que falar coisas de novo, porque eles não estavam na primeiros 30 minutos, que eu falei várias coisas. Então eles vão perguntar muitas coisas de novo. E não é tão eficiente, mas ao mesmo tempo, como tu já falou, é muito fácil, porque tu só vai falar de novo, até de uma forma melhor ainda, porque tu já teve mais prática, né? Então daí acabei explicando de novo tudo que eu faço, como é que é a minha empresa que eu trabalho agora. Eles ficaram animados, queriam saber mais, a gente fez um bate-papo assim, né, mais rápido. E daí depois ele falou também do canal que ele viu, porque ele olhou o meu perfil do LinkedIn. Ele disse, eu tava olhando o teu perfil do LinkedIn. Então por isso que é importante também deixar tudo limpinho lá, tudo organizado. perfeito, né, organizado. Porque o VP de operações vai te ver e vai ser uma parte, porque
Se tu acha que ninguém da empresa que tá tentando te contratar vai olhar o teu LinkedIn, tu tá muito enganado, né? Vão olhar até teu Instagram, pra te Eles falar a verdade. vão olhar tudo que eles achar, e então cada interação é uma chance tua de mostrar porque tu vai ser o melhor. Então isso vai somando pontos e talvez, tomara, Te dê a vaga. te dê a vaga, né? Receber a vaga ali. E daí foi um bate-papo, depois com a pessoa que trabalha em logística também foi um bate-papo bem legal, porque ela passou pela vaga que eu tô aplicando de Logistics Specialist. Então eu consegui fazer perguntas de tipo o que eu gostava, o que não gostava, quais são as oportunidades de crescimento e tudo mais. Então ela tinha aquela experiência, porque ela passou por aquilo, para conseguir falar. E é bom que ela fala, ela consegue relembrar também o que ela fazia e como foi a experiência para tentar me vender também. A mesma coisa com a minha manager. Então se as outras pessoas também falam bastante, é um bom sinal, porque daí tem uma conversa e tem uma troca de convencimento, tanto da minha parte como da parte deles, né? E daí depois no final sai com uma expectativa mais positiva, né? De como foi legal conversar com aquela pessoa, porque não é só eu falando, Exatamente. e eles fazendo umas perguntas que eles estão, tipo, desconfortáveis em fazer, que estão tentando achar pergunta pra fazer. Entendeu? Normalmente é um ótimo sinal quando eles estão falando bastante, porque significa que a conversa tá fluindo, que tá fechando, que o santo tá batendo, entendeu? Isso também vai depender das tuas perguntas, obviamente. Exatamente. Se for fazer uma pergunta que é yes or no, sim ou não, daí eles não vão falar, né? Então tu tem que fazer umas perguntas um pouco mais abertas, no sentido de tipo, quais são os pontos ou o que tu mais gostava de fazer quando tu tava naquela posição? Algo um pouco mais aberto, que a pessoa consiga não só responder, tu gosta dessa empresa? Tu já trabalhou nessa posição? Sim, trabalhei há 2 anos. Exato. Tipo, Exato. Não tem muita coisa, entendeu? E no vídeo que a gente tava falando antes, eu também falo de perguntas pra tu perguntar. E o Yuri fez uma que eu adoro. Essa do trabalho psicológico, lá de ver, se tu gostou de mim, daqui a um ano, o que eu ia ter que estar fazendo pra ser bem sucedido. Essa é muito legal. Mas tu também fez a de se essa é uma nova vaga, né? Se é uma nova vaga ou se... Sim, porque essa parte foi engraçada. Quando eu tava falando com a minha manager, que foi os primeiros 30 minutos, eu tava fazendo lá, daí eu ia fazer essa vaga, eu sabia que não era uma nova vaga, tanto que eu falei pra ela. Eu tava falando, eu tenho uma pergunta que eu queria entender como o Logistics Specialist se enquadra no time de logística, qual é o papel, qual é o principal ponto que tu quer que eu potencialmente solva, que eu consiga... Resolva, solucionar. E daí, porque eu perguntei, daí eu comecei a largar, né? Porque daí eles vão saber que eu fiz minha pesquisa. Porque daí eu tenho, porque tem o fulano que é o analista de logística. Daí tem a fulana que é a líder de logística. Daí tem a fulana que é a coordinator de logística. Então eu quero saber aonde que eu vou entrar. E daí eles, nossa, tu fez a pesquisa. Claro, eu mostrei o time inteiro, entendeu? Olha a diferença, né? Se um outro candidato não fez isso, eu já saí na frente, entendeu? Então, exato. É nesses detalhes. Eu mostrei o time inteiro e falei, como é que eu me enquadro? Qual vai ser a minha importância? O que eu vou solucionar? E daí foi aí que ela falou, essa fulana aqui, que é a coordenadora de logística, na verdade ela não ela saiu da empresa, então por isso que tu seria muito importante agora para pegar o nosso mercado, que é um mercado mais, com mais volume, que seria o mais Central busy, né? East, com mais coisas para fazer, porque ela saiu, então a gente precisa de outra pessoa. Então eu sei que é urgente o negócio, no sentido que, tipo, assim que eu entrar, eu tenho um papel para ser cumprido muito claro e alguns papéis externos de projetos diferentes e improvements, essas coisas que tu consegue fazer além do teu emprego no dia a dia, né? Mas até nas perguntas é a oportunidade de mostrar que tu fez o teu dever de casa também, né? E que tu sabe do que tu tá falando, não só sobre a empresa, mas sobre a vaga e sobre a tua experiência com aquela vaga. Exato. Então, esse vídeo eu acho que ficou bem longuinho até. Ficou bem longo. Mas não é um vlog nem nada disso, mas é pra mostrar como é que é a experiência de, tipo, nossa, a pessoa me mandou uma mensagem, agora vai dar certo. Daí tu fica, tipo, 5 dias sem ouvir sem a pessoa, daí tu fica, esquece, não vai ter mais essa vaga. Daí tu ouve da pessoa, daí tu faz isso. Daí tu tá com uma expectativa positiva, tu tá com uma expectativa média ou negativa. Então, tem muitos altos e baixos que vai passando e também demora tempo. Mostrar, faz um mês, vai completar um mês agora, nos próximos 2 dias, e eu ainda não ouvi
sobre eles, sendo que eles que... Não ouviu resposta final, não ouviu né? resposta final, sendo que eles que vieram, tipo, tentar me pegar, então, mesmo assim... Te procurar. Me procurar, então, mesmo assim, não tá sendo rápido nem nada disso. E é uma vaga urgente, né? É uma vaga tecnicamente urgente, porque eles não têm uma pessoa que saiu. Então, pra ver como eles... é aquele negócio que tem na cabeça, né? O importante, não importa quanto tempo demore, mas tem que ser a pessoa certa. Não pode ser qualquer coisa. E é esse mindset que tu tem que fazer também quando tu tá procurando emprego. Se tu tem o luxo de pesquisar e tirar tempo pra encontrar a vaga certa, faça isso. Porque eu já levei, né, amor? Ano passado eu peguei uma vaga correndo porque eu queria sair da minha última empresa, que eu tava antes, e depois, 2 meses depois, eu tava saindo da empresa de novo, porque eu não gostei. Mas às vezes não tem o que fazer, né? Claro, e não tem como tu saber, né? Mas não tem, isso precisa de tu dinheiro, tenta. tá? Isso. Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre mudando o currículo e criando portfólio, porque mesmo com essa vaga estando meio que encaminhada, é importante. Eu abri mão completamente nesse último mês, eu até apliquei para algumas vagas. O que eu não recomendo. Durante o período, mas eu acabei dando uma relaxada boa e dando uma pausa, até porque estava muito pesado no trabalho e eu queria dar uma descansada também. Então, E jogar um Hogwarts Legacy. Exato. Então agora a gente vai voltar para criar o resumê, o portfólio e aplicar para outras de Project Manager, porque eu nem comecei a aplicar para essas vagas aí, por causa de toda a loucura que acabou acontecendo, e essa vaga tem andado muito rápido, então eu vou meio que esperar ver a resposta, provavelmente eu vou ter em terça ou quarta dessa próxima semana. Mais ou menos. E daí assim que eu soubesse assim ou não, daí eu vou agir muito rápido, né? Tanto para me preparar para pegar essa vaga de emprego e estar preparado para começar já com eles, e tanto para começar a procurar de novo. Resumê, porque a gente fez já algumas modificações que a gente quer mostrar no próximo vídeo, Isso. mas eu não comecei a aplicar de verdade, pegar tipo portfólio, essas coisas assim. Mas é isso aí, já ficou muito longo o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.